A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula agora de jovens, quarto trimestre da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Alexandre Coelho, além de autor de vários livros editados pela CPAD, é também bacharel em Direito e Letras, professor universitário e conferencista, pastor Alexandre Coelho. Então, nessa primeira videoaula, nós vamos estudar sobre Moisés. Hoje é 4 de outubro de 2020, quarto trimestre. Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Texto do dia. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio, capítulo 34 e o versículo 10. A síntese: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. Os objetivos dessa lição de jovens, dessa primeira lição, é mostrar como se deu a chamada de Moisés. Segundo, refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés após o Egito. E terceiro, identificar os perigos da bênção sem a presença de Deus. Êxodo 33, do versículo 1 ao 6, o texto bíblico diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Na introdução, nós lemos: não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco? Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Então, esse é um questionamento muito importante. Será que as bênçãos de Deus são mais importantes na nossa vida do que a presença de Deus? E aí
a gente começa a ver a história de Moisés, Moisés e sua chamada. Subtópico 1, tirado das águas. Moisés, o homem de Deus, tem sua história contada a partir de seu nascimento, quando tem sua vida ainda bebê, preservada pelo Senhor. Ele nasceu em um período péssimo para um menino ser trazido ao mundo, justamente quando crianças do sexo masculino, descendentes de hebreus, no Egito, né, o povo hebreu estava lá no Egito, escravo, eram mortos por ordem de Faraó. Então, toda criança, naquele período do nascimento de Moisés, toda criança do sexo masculino deveria ser morta por ordem de Faraó. Por quê? Para que o povo não se multiplicasse e se voltassem contra os egípcios, caso houvesse uma guerra. Os hebreus nessa época eram mão de obra escrava, trabalhando exaustivamente e sem remuneração. Salvo das águas, voltando a Moisés, e protegido pela filha de Faraó, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresceu em um palácio como um príncipe e foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos 7:22, está lá registrado no discurso do mártir Estevão. Até o momento em que precisou fugir do convívio com os egípcios, por ter matado um deles, o futuro legislador de Israel teve uma excelente educação que o prepararia para assumir cargos de liderança. Então, Moisés, naquele período, foi salvo, né, pela sua mãe, colocada, né, nas águas para ver o que Deus ia fazer. E ele acabou sendo encontrado pela filha de Faraó, que fora tomar banho. Então veja que o nome Moisés, né, quando ele ganha esse nome Moisés, é por causa desse incidente, né? Ele foi tirado das águas, né, do rio Nilo. Número 2, desculpas para não ser usado por Deus. Já aos 80 anos, como fugitivo do Egito e apacentando as ovelhas de seu sogro, Moisés é chamado por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. Ao aparecer a Moisés, o eterno Deus diz que ele havia sido escolhido para libertar os hebreus, mas Moisés dá desculpas para não se envolver nessa empreitada. Ele saiu fugido do Egito, né? Então veja que é uma situação delicada. Os anos como fugitivo dos egípcios deram a Moisés uma zona de conforto, da qual ele não se afastaria, senão por uma ordem divina, ou seja, ali naqueles desertos, tomando conta de ovelhas, ele estava seguro, ele estava tudo bem, né? A vida dele estava um mar de rosas, né? Ele tinha conhecimento da sua ascendência hebreia, ele sabia que ele era hebreu, mas não imaginava que seria usado por Deus para uma grande obra. Assim como todo crente, todo servo de Deus, Moisés não sabia qual era o seu futuro nas mãos de Deus, né? Moisés se considerava uma pessoa limitada diante de um chamado divino. Vemos no diálogo com Deus, Moisés apresentando ao menos 5 desculpas para não cumprir o que Deus havia determinado. A primeira desculpa, então: quem sou eu?
Vamos ver em Êxodo, ler em Êxodo, que narra logo nos primeiros capítulos a história, Êxodo 3, livro de Êxodo capítulo 3 e o versículo 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aí o comentarista diz: Moisés não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. Ele olhou inicialmente para si, não para o Senhor que o estava chamando. Então ele olha para si, sente-se incapaz, impossibilitado, e ele faz esse questionamento, Quem sou eu, um chamado divino para uma obra desse tamanho? A segunda desculpa, está no versículo 13. Qual é o nome do Deus que te enviou? No versículo 13, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então veja, é uma outra maneira, dele se desculpar. Essa pergunta estava na mente de Moisés, pois as divindades egípcias tinham nome. Todos os deuses egípcios, cada um tinha um nome para uma determinada necessidade das pessoas. Então, ele falou: qual é o nome de Deus que te enviou? As pessoas iam perguntar para Moisés. O Deus dos hebreus aparentemente não havia recebido um nome que designasse o seu poder na sua inteireza. Deus mesmo disse que, olha Deus falando no capítulo 6 e o versículo 3, ele diz: Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, ao povo de Israel, de maneira geral, eles ainda não conheciam muito bem esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Letra C, outra desculpa: Deus não apareceu a você. Êxodo 4 e 1, ele diz: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão. Eu estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então veja que ele se sentia desacreditado, ele ia se sentir desacreditado pelos hebreus. Um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus as chamou para aquela atividade ou ministério. As pessoas até poderiam ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter dúvidas de que estaria sendo enviado da parte de Deus. Então veja, todo homem ou mulher de Deus, as pessoas desacreditam mesmo, as pessoas elas têm dificuldade de aceitar a chamada de um homem, de uma mulher, Deus usando aquela pessoa. Agora, a própria pessoa, quando recebe a revelação de Deus, a chamada de Deus, essa pessoa não pode ter dúvidas do Deus que a está chamando e da chamada que está sendo feita a ela. Letra D, outra desculpa de Moisés, está no versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo. Ele diz: não sou eloquente.
Diz assim, ó, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então ele se posiciona dizendo que ele não é eloquente, ele não sabe convencer os outros, né? Isso porque estudou nas melhores escolas egípcias, né? Era um homem erudito. E ele disse para Deus, eu não sou eloquente, eu não sei convencer os outros, né? Moisés entendeu que não ser uma pessoa convincente em palavras era um impeditivo ao poder de Deus, ou seja, Deus não poderia usá-lo daquela maneira. Há quem defina a expressão pesado de língua como uma possível referência à gagueira. De qualquer forma, essa limitação, qualquer que fosse, apenas reforçaria o poder de Deus na vida de Moisés. Por que alguns acham que ele era gago? Porque ele, do Egito, ele passou a viver 40 anos até esse encontro com Deus, só lidando com ovelhas, com animais, no deserto, sozinho. Então, se ele conversava com as ovelhas, ele praticava monólogo, não é verdade? Então, alguns acham que ele era gago. E uma outra desculpa de Moisés que está no versículo 13, manda outro. Olha o que ele diz. Ele, porém, diz, Senhor, envia por a mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, manda outro no meu lugar. Eu não tenho essa capacidade. Por fim, Moisés pede a Deus que mande outra pessoa em seu lugar. Depois de tudo que o Senhor havia falado e das garantias que deu a Moisés, o ancião ainda preferiu não fazer parte do cumprimento do plano divino. O Eterno se irou com Moisés e mencionou o nome do seu irmão Arão. Ou seja, Arão seria, digamos assim, o braço direito de Moisés. Apesar de Arão ser mais velho, mas ele estaria subordinado a Moisés, tá? Mas Deus não aceitou o não ou as desculpas de Moisés como resposta. Número 3 desse primeiro tópico, subtópico 3, Deus confirma a chamada de Moisés. Olha que coisa linda. O Eterno sabia que o ancião daria tais desculpas, mas impulsionou o limitado Moisés à sua chamada. Deus não apenas chancelou sua vocação, quer dizer, deu uma marca de aprovação, mas também agiu, confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. Note que a cada situação de conflito ou oposição por parte de Faraó, o Senhor orientava seu servo a uma ação diferente. Os encontros com Faraó, as reuniões com os líderes de Israel e as pragas contra o Egito já eram conhecidas pelo Todo-Poderoso, e a direção divina esteve com Moisés em cada momento. Então nós temos aqui Deus confirmando com sinais e prodígios para cada situação, para cada problema que aparecia, para cada grupo de pessoas que se posicionava em relação às ordens e determinações de Moisés. Deus então operava milagres específicos, confirmando assim que Deus estava com Moisés nessa empreitada. Tópico número 2, após o Egito, o deserto. Dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão,
vencer o Mar Vermelho. Todo mundo conhece a travessia do povo de Israel a pés enxutos no Mar Vermelho. E o exército de Faraó, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. Então nós temos Moisés aos 80 anos tendo um encontro com Deus para atender o chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Agora Moisés volta a se encontrar com Deus, agora já no deserto, já liderando o povo, já no Monte Sinai. O Senhor o chamou para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. Então Moisés foi levado ao Monte Sinai para receber as determinações, de Deus para o povo. O povo precisava de regras claras de conduta, pois se antes eles eram escravos, agora eles eram pessoas livres, rumo a uma nova terra, da qual não poderiam viver sem orientações. Os hábitos com os quais o povo, eles estavam acostumados no Egito, não serviam para a nova realidade com que se deparariam. Então, aqueles povos moabitas, filisteus, heteus, jebuseus, aquele povo tinha outras maneiras de viver e de legislar. Então, precisava Deus dar a lei moral, a lei civil, da Torá, para organizar aqueles ex-escravos como nação. O tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que recebesse as orientações necessárias para a condução do povo, mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus sabe, que no particular com Deus é uma coisa, mas embaixo tem problemas acontecendo. E foi assim com Moisés. E é o subtópico 2, o bezerro de ouro. Olha que coisa tremenda. Enquanto Deus falava com Moisés lá no Monte Sinai, o povo lá embaixo se reuniu e, numa expressão de ingratidão para com ele, com Deus e Moisés, decide fazer um ídolo em forma de animal para ser adorado. Bastou Moisés se afastar um pouco deles para que buscassem outra forma de culto. Êxodo 32 e o versículo 1. Êxodo 32 e o versículo de número 1. Você abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal e leia comigo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então veja que Moisés subiu ao Monte Sinai e ali ficou 40 dias e 40 noites em jejum na presença de Deus, e agora o povo achou que ele estava demorando a voltar, e decidem fazer um bezerro de ouro. Bastou ele se afastar, Eles se referem a Moisés como se ele fosse uma pessoa distante e descartável. A proposta de adoração daquele ajuntamento de pessoas não refletia gratidão para com tudo o que Deus lhes fizera. Eles queriam fazer um culto, mas nos moldes do Egito, onde haviam sido escravos. Então, eles queriam repetir os modelos que eles viram lá no Egito quando eles eram escravos. Os egípcios
dependiam de ídolos para representarem sua fé. Enquanto Moisés estava na montanha, um bezerro foi feito com ouro doado pelos próprios israelitas. A jornada que aguardava Moisés seria realmente dura. Então veja que era um povo difícil, um povo ingrato, um povo que estava impregnado dos deuses egípcios, dos modelos egípcios. Tá? Vamos ao subtópico número 3. Refaça as tábuas da lei. Por ocasião da descida de Moisés da montanha, Moisés se surpreende com o bezerro de ouro que o povo fez com Arão. O legislador ficou tão indignado com o que viu que acabou num acesso de raiva, de ira, jogando as tábuas da lei no chão e quebrando-as. As tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo a lei, estavam despedaçadas. Então veja o que a ira é capaz de fazer, né? Passado o momento da ira, Moisés deveria tomar a iniciativa para reconstruir o que Deus fizera. Então disse, a Êxodo 34 e 1, então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Veja que aqui parece nos soar uma certa reprimenda de Deus a Moisés. As tábuas que tu quebraste, né? 2 lições importantes aprendemos aqui nesse cenário. A primeira é que não podemos ser pessoas intempestivas ou dominadas pela raiva, a ponto de destruir ou inviabilizar algo que Deus fez ou deseja fazer. Você que exerce liderança, você que é pai, que é mãe, que é obreiro, que tem alguma liderança espiritual, principalmente, cuidado com a raiva, com a ira. Cuidado para não tomar decisões sem pensar. Tá? A outra lição que nós aprendemos aqui é que devemos tomar a iniciativa para restaurar algo que foi destruído. Então, se você fez alguma coisa errada, cometeu algum desatino, Deus espera de mim e de você que nós tomemos a iniciativa de reconstruir, de recomeçar. Isso pode ser traduzido numa linguagem chamada arrependimento e decisão de mudar. O Senhor não fará a parte que nos cabe. Deus colocaria as suas palavras novamente por escrito, mas Moisés deveria providenciar as novas tábuas. Aquilo ali eram de pedra, tá? Lembrem que ainda o trabalho era feito em pedra, né? Para substituir as que quebrou anteriormente. Moisés teria de escolher as pedras, cortá-las e levá-las à montanha acima. Isso significa mais 40 dias e 40 noites em jejum lá no monte, na presença de Deus. Seria um trabalho árduo e pesado. E mais um detalhe: Moisés não poderia ser ajudado a levar a montanha acima as pedras substitutas. Ninguém poderia ajudá-lo. Então, imagine você subir aquela montanha com aquelas pedras pesadas, né? Nos braços ou nas costas, que é para você lembrar do erro que você cometeu, tá? E ninguém suba contigo, Êxodo 34, 3. Que venhamos a valorizar o que Deus fez
e manter intacto seu plano para nossas vidas. Então veja aqui, nós aprendemos uma lição fundamental, né, de ter que refazer, né, o começo, recomeçar, se consertar, tá? E, obviamente, num certo sentido, pagar o preço, né, pelo erro cometido. Seria mais ou menos isso, né? Tópico número 3, a bênção sem a presença de Deus. Subtópico 1, um anjo vai à frente. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que ele irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas. Deus iria cumprir sua promessa, dar à descendência deles a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Nós já estudamos isso na lição de Números, né? A lição de jovens, tá? Mas não, ele manteria a promessa, mas não estaria com o povo naquela caminhada. E aí ele cita o versículo que diz: e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33, versículo 2 e 3. Veja que palavras duras, né? O povo de Israel era tão rebelde que chegou a deixar Deus realmente irritado, entre aspas, né? Eles deixaram Deus aqui muito chateado, né? Como se esqueceram rápido do Deus que os tirou do Egito, eles não perderam o senso religioso, pois queriam adorar, mas adorar a algo, não a alguém. Então eles queriam adorar um objeto, eles não queriam adorar uma pessoa que era Deus, né? Bastou Moisés se afastar uns dias e os israelitas logo escolheram outro Deus. Então veja que eles eram superficiais, né? Eles eram obstinados. Número 2. Então Deus fala isso, fala que vai mandar um anjo. Ora, irmão, anjo é poderoso. Nós temos a história na Bíblia que um anjo matou 185 mil homens. Um anjo só. Então, assim, o anjo já garantia o negócio, né? Já garantia, já dava segurança, eles podiam ficar sossegados. Mas aí vem o subtópico 2. Se o Senhor não for comigo. Agora é Moisés, né? Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria com a promessa feita aos patriarcas, mas que não estaria mais junto deles na caminhada até a terra prometida. Bastaria um anjo de Deus para que os caminhos fossem abertos e a promessa fosse cumprida. De qualquer forma, o Senhor não deixaria de realizar aquilo que tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. A promessa seria cumprida, pois Deus é fiel, mas para Moisés, a intimidade com Deus e a sua presença fariam toda a diferença naquela caminhada. Está lá em Êxodo 33:15. Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença de Deus. Uma coisa é ter a promessa, outra coisa é ter a presença de quem prometeu. Há quem prefira ser contemplado por bênçãos e não ter qualquer relacionamento com Deus. Moisés, por sua vez, tinha plena certeza de que a presença de Deus valia muito mais do que as suas bênçãos. A presença de Deus em nossas vidas
vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da comunhão. Quando você só tem as bênçãos, você fica sem a presença. Mas quando você tem a presença de Deus, é inadiável, é óbvio que com a presença de Deus você tem também as bênçãos e a promessa de Deus. Então vale muito mais a pena, e Moisés entendia isso, tá? Ter a presença de Deus. Por último, subtópico número 3, um gigante de Deus. Como todos nós, Moisés tinha suas limitações e em um momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas outro líder conduziria o povo até ali. Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que o apóstolo Pedro mencionou como referência em comparação ao ministério profético de Jesus. E aí ele cita, Atos 3:22, porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Moisés era e sempre será um gigante de Deus. Ele não entrou na terra da promessa, ele não entrou na Canaã física, mas com certeza nós o encontraremos quando entrarmos na Canaã espiritual, lá no céu, lá na presença do nosso Deus. Então, pense comigo, Deus se importa se valorizamos ou não a presença dele em nossa vida e em nossas atitudes? O que você acha? Então é importante, ele se importa sim com o valor que damos à sua presença. E isso deve ser mostrado em palavras e atos. Eu e você, meu irmão, de acordo com essa primeira aula, precisamos imitar Moisés e pedir a presença de Deus na nossa vida, em toda a nossa jornada aqui na face da terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim finalizamos a lição número 1 de jovens do 4º trimestre de 2020. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.